Meu nome é Antônio Carlos, mas todo mundo me chama de Tonico. Pesco há mais de 30 anos no Rio Vermelho, aqui no interior de Minas. Conheço cada curva daquele rio como a palma da minha mão. Sei onde o tucunaré se esconde em maio, onde as traíras ficam quando chove muito, e os pontos onde nem adianta jogar a linha porque só tem lodo e pedra. Sempre fui o cara que os outros pescadores perguntavam: "E aí, Tonico, tá dando peixe onde?" Nunca fui de acreditar em assombração, nem nessas histórias que o pessoal mais velho conta. Sabe como é, né? Interior sempre tem aquelas lendas de mulher de branco, mula sem cabeça, esse tipo de coisa. Eu sempre ria e falava que era conversa para espantar curioso dos melhores pontos de pesca. Até aquela noite de março do ano passado. Era fim de temporada de chuva. O rio estava começando a baixar, mas ainda corria forte. Época boa para pegar pintado, que fica mais ativo quando a água está assim, meio barrenta. Eu estava com um frete meio fraco na oficina, conserto motor de barco para complementar a renda, e decidi passar um fim de semana inteiro pescando. Falei para minha mulher que ia acampar na barraca, lá perto da Curva do Sabiá, um lugar mais afastado, onde quase ninguém vai porque o acesso é difícil. Tem que deixar o carro longe e andar uns 2 quilômetros carregando tudo. Cheguei lá na sexta à tarde. O tempo estava abafado, daquele jeito que você já sabe que vai chover mais tarde. Armei a barraca, preparei meus apetrechos e dei uma olhada no rio. A água estava mais escura que o normal, mas pensei que era por causa das chuvas dos últimos dias. Nada demais. A primeira noite foi tranquila. Peguei uns 3 pintados bons e um dourado que dava seus 6 quilos fácil. Dormi feito pedra depois de fritar um pedaço do dourado na beira do rio. Acordei com o sol batendo na lona da barraca, tomei meu café no fogareiro e voltei para a pescaria. Foi na segunda noite que as coisas começaram a ficar estranhas. O dia tinha sido meio ruim de peixe. O céu foi escurecendo mais cedo por causa de umas nuvens carregadas que vinham chegando. O vento estava diferente, sabe? Não era aquele vento normal de chuva. Era um vento frio, que parecia trazer um cheiro estranho, meio parecido com um peixe podre, mas não era bem isso. Comecei a sentir um peso nas costas, aquela sensação que tem alguém olhando para você. Olhei em volta várias vezes e não vi ninguém. Pensei: é besteira sua, Tonico. Você tá sozinho aqui. Mas o sentimento não passava. Quando começou a escurecer de verdade, resolvi acender uma fogueira pequena. O rádio que eu sempre levo estava falhando muito, só chiado. Nem as estações de Três Corações, que sempre pegam bem ali, estavam entrando. De vez em quando, no meio do chiado, parecia que tinha uma voz muito baixa. Não dava para entender o que dizia. Foi aí que eu escutei o primeiro barulho estranho. Um baque na água, como se algo grande tivesse caído no rio. Não era peixe, era algo bem maior. Peguei a lanterna e apontei para o rio. Não vi nada, só a água escura refletindo a luz, mas tinha alguma coisa diferente no rio. A correnteza estava normal, mas de vez em quando parecia que a água se movia contra ela, formando pequenos redemoinhos que surgiam e sumiam. Deve ser um tronco preso no fundo, pensei comigo mesmo, mas sabia que não era. Conheço cada pedaço daquele trecho e nunca tinha visto a água se comportar daquele jeito. Voltei para perto do fogo e resolvi preparar um café. Minhas mãos estavam tremendo um pouco. É o frio, disse para mim mesmo sabendo que a noite nem estava tão fria assim. O Zé Goteira, um pescador velho lá da cidade, sempre falava de uma história sobre o Rio Vermelho. Dizia que há muitos anos, quando construíram a primeira ponte, vários operários morreram afogados em circunstâncias estranhas. Segundo ele, um dos corpos nunca foi encontrado. E desde então, em algumas noites, principalmente depois de muita chuva, o rio cobrava sua parte. Eu sempre achei que era papo de velho querendo assustar os mais novos. Tomei meu café e decidi que ia deitar cedo. Foi quando ouvi uma voz. "Tem mais café aí, companheiro?" Quase derrubei a caneca. A voz vinha de trás de mim, da direção do rio.
Me virei devagar, com o coração na garganta. Não havia ninguém lá. Peguei a lanterna de novo e varri a área toda com o facho de luz. Nada, nenhum barco, nenhuma pessoa. Só o barulho do rio correndo. Tô ficando maluco, pensei. É cansaço. Resolvi entrar na barraca e tentar dormir. O sono não vinha. Ficava escutando os barulhos da noite. O vento nas folhas, os grilos, o correr da água. E de vez em quando aquele barulho estranho de algo se movendo dentro do rio. Não sei que horas eram quando adormeci. Acordei de repente com um barulho forte de água. Como se alguém estivesse andando no rio, vindo na direção da margem. Abri os olhos no escuro da barraca. A chuva tinha começado a cair, primeiro fraca, depois mais forte. Foi quando vi a sombra. Do lado de fora da barraca, projetada pela luz fraca da fogueira, que ainda tinha algumas brasas, dava para ver claramente a silhueta de uma pessoa parada. Era alta e tinha algo estranho nos ombros. Algo que parecia maior que uma cabeça normal. Fiquei paralisado. A sombra não se movia. Só ficava lá, parada, como se estivesse me observando através do tecido fino da barraca. Reuni toda a minha coragem para pegar a lanterna ao meu lado. Quando acendi, apontando para a entrada da barraca, não havia nada lá fora além da chuva caindo. Não consegui mais dormir. Fiquei sentado, com a lanterna na mão e a faca de pesca ao lado. A chuva aumentou, e os pingos na lona da barraca faziam um barulho que parecia de passos, se aproximando e se afastando. Quando o dia finalmente começou a clarear, a chuva tinha parado. Saí da barraca com o corpo dolorido de ficar tenso a noite toda. Foi quando notei. Havia pegadas na margem do rio. Pegadas grandes, mais largas que um pé normal. Pareciam deformadas, como se os dedos fossem mais compridos e separados que o normal. As marcas vinham do rio e iam até bem perto da minha barraca, para depois voltar à água. E tinha outra coisa. Todos os peixes que eu tinha pescado no dia anterior, que estavam guardados numa caixa térmica fora da barraca, tinham sumido. Não havia sinal de animais, nem resto de peixes. Simplesmente tinham desaparecido. Não esperei nem mais um minuto. Juntei minhas coisas o mais rápido que pude e saí dali. Deixei até alguns apetrechos para trás de tanta pressa. Durante o caminho de volta, com a luz do dia, tudo parecia normal. O rio corria como sempre, os pássaros cantavam. Era como se nada tivesse acontecido. Comecei a pensar que talvez tivesse imaginado tudo. Talvez as pegadas fossem de algum animal que eu não reconheci. Talvez alguém tivesse passado por ali e pegado meus peixes enquanto eu dormia. Mas no fundo, eu sabia que não era isso. Já faz mais de um ano. Nunca contei essa história direito para ninguém, só para o meu compadre Joaquim, que riu e disse que eu devia ter bebido demais. Talvez ele tenha razão. Ainda pesco no Rio Vermelho, mas nunca mais voltei àquele trecho perto da curva do Sabiá. E nunca mais pesco sozinho ou passo a noite acampado na beira do rio. De vez em quando, sonho com aquela sombra parada na frente da minha barraca e acordo com a sensação de estar molhado, como se tivesse saído do rio. E com aquele cheiro estranho que não é bem de peixe podre. Deve ser só impressão minha, mas quando passo perto daquele trecho do rio, a água parece se mover de um jeito diferente, como se algo lá dentro estivesse observando, esperando. Talvez um dia eu crie coragem e volte lá, para entender o que aconteceu de verdade. Ou talvez seja melhor deixar algumas coisas em paz. Antes de ouvirmos os próximos relatos, comente aqui embaixo se você também tem algum relato de terror envolvendo seu trabalho. Peço também que deixe seu gostei no vídeo, aperte o botão de se inscrever, pois isso ajuda nosso canal. Agora, vamos ao próximo relato. Sou Geraldo, pescador há 42 anos aqui na Lagoa dos Patos. Vocês podem me chamar de Seu Gera, como todo mundo faz por aqui em São Lourenço do Sul. Não sou homem de muita conversa, nem de contar vantagem. Quem me conhece sabe que só falo o que tenho certeza. Também não sou de inventar história, ainda mais dessa natureza que vou contar para vocês. Tenho meu barco, o Esperança,
um bote de madeira de 5 metros que eu mesmo reformei umas 4 vezes ao longo dos anos. Motor Yamaha 15 HP, que está comigo há mais de uma década, nunca me deixou na mão. Todo mundo daqui conhece o barulho dele chegando de longe. Tem um jeito diferente de roncar quando está carregado de peixe, juro por Deus. Pesco principalmente tainha, linguado, e quando a temporada permite, um ou outro bagre. Não é vida fácil não, mas é o que sei fazer. E gosto. Tem coisa melhor que o cheiro da água de madrugada? Aquela cerração baixa antes do sol nascer? Para mim não existe. Foi em junho do ano retrasado. O inverno estava castigando forte, daquele jeito que só quem é do sul conhece. Vento minuano cortando o rosto que nem navalha. Mesmo assim, precisava sair para pescar. As contas não esperam o tempo melhorar, né? Minha neta ia fazer 15 anos no mês seguinte e eu tinha prometido ajudar com a festa. Saí bem cedo, ainda escuro. O pessoal da colônia até me aconselhou a não ir porque o tempo estava esquisito. Não era tempestade formada, mas aquele tempo fechado, de céu pesado, que a gente sente no ar que vai dar problema. O Jordão, que tem GPS e essas modernidades todas no barco dele, falou que tinha um sistema estranho se formando, fora de época. Mesmo assim, decidi arriscar. É só dar uma beirada na lagoa, pensei comigo. O problema começou quando eu já estava a uns 4 quilômetros da margem. De repente, uma serração desceu. Mas não era a serração normal que a gente está acostumado. Era densa demais. Parecia uma parede branca em volta do barco. Não dava para ver nem 10 metros à frente. O GPS que meu filho tinha me dado de presente no último aniversário ajudava, mas mesmo assim fiquei meio desorientado. Foi aí que notei que o motor começou a falhar. Primeiro achei que era sujeira no carburador ou água no combustível. Dei aquela regulada que a gente aprende com o tempo, mas não adiantou. O motor morreu de vez. O silêncio que veio depois foi o que mais me incomodou. Quem conhece a Lagoa dos Patos sabe que sempre tem barulho. O vento, as ondas batendo no casco, as gaivotas gritando. Mas naquela hora, nada. Um silêncio que parecia engolir tudo. Tentei dar partida no motor várias vezes, sem sucesso. Daí resolvi usar os remos enquanto tentava entender o que tinha acontecido. Foi quando notei outra coisa esquisita. A água estava diferente. A coloração estava mais escura, quase preta em alguns pontos e completamente parada. A Lagoa dos Patos nunca fica assim, parada desse jeito. Sempre tem movimento, sempre tem onda. Comecei a remar, mas era como se o barco não saísse do lugar. Olhava para os pontos de referência na névoa e parecia que eu não avançava nada, mesmo remando com toda a força. De repente, escutei um barulho de outro motor. Fiquei aliviado, pensando que era alguém da colônia que tinha vindo me procurar. Gritei, chamando por ajuda. O barulho do motor foi ficando mais forte, mas não conseguia ver nada naquela serração. Então, o barulho parou, tão de repente quanto começou. "Ô de barco!" gritei. "Tô com problema no motor! Ô de barco!" Nada. Só aquele silêncio pesado. Foi quando escutei um assobio fino, meio tristonho, como se alguém tivesse chamando o cachorro de longe. Depois percebi que não era bem um assobio. Parecia mais um canto, uma melodia sem palavras. "Tem alguém aí?" Chamei de novo. O canto parou no mesmo instante, e então, de repente, senti o barco balançar forte, como se algo grande tivesse batido embaixo dele. Quase caí na água. Peguei o remo com força, pronto para me defender do que fosse. Pensei que pudesse ser um tronco submerso ou algum peixe grande. Às vezes, aparece um dourado perdido na lagoa. O barco balançou de novo, mais forte, e depois outra vez. Era como se algo estivesse circulando embaixo, batendo no casco de propósito. A água começou a borbulhar do lado esquerdo do barco. Não era o tipo de bolha que peixe faz. Era como se a água estivesse fervendo naquele ponto específico. Então eu vi. Juro pela saúde dos meus netos que vi. No meio daquela água borbulhante, apareceu o que parecia ser uma mão. Não uma mão normal de gente, era maior.
Os dedos eram mais compridos e tinham uma espécie de membrana entre eles, como pé de pato. A pele era de uma cor acinzentada, meio azulada, e tinha um brilho estranho, como se fosse coberta de limo. A mão emergiu só até um pouco acima do pulso e ficou lá, como se estivesse me convidando a pegá-la. Fiquei paralisado. Não conseguia me mexer, nem gritar, nem nada. Era como se o tempo tivesse parado. Então, ao mesmo tempo em que vi aquela mão, comecei a escutar aquele canto de novo. Mas agora parecia vir de dentro da minha cabeça. Uma melodia antiga, que ao mesmo tempo parecia familiar, como se eu já tivesse escutado em algum lugar há muito tempo. Foi como se alguma coisa dentro de mim quisesse responder àquele chamado. Por um instante, juro que foi só um instante, tive vontade de pegar naquela mão, de deixar que ela me levasse. Mas aí me lembrei da minha neta, da festa de 15 anos, da minha família me esperando. Me lembrei que tinha prometido levar peixe fresco para o aniversário da Dona Teresa, que ia fazer 80 anos no domingo. Com um esforço enorme, consegui me mexer. Peguei o facão que sempre levo para a limpeza dos peixes e bati com toda a força na água, bem onde estava aquela mão. No instante em que o facão tocou a água, tudo mudou. A serração sumiu como se tivesse sido sugada para cima. A claridade do dia voltou de repente, quase me cegando. E o vento voltou com uma força absurda, quase virando o barco. Olhei em volta, desorientado. Não havia nada na água além das ondas que agora batiam fortes contra o casco. O céu estava nublado, mas normal. Não havia sinal daquela escuridão estranha. Tentei dar partida no motor, sem muita esperança. Para minha surpresa, pegou na primeira tentativa, como se nunca tivesse tido problema. Voltei para o porto o mais rápido que pude. Quando cheguei, o pessoal estranhou minha cara. Disseram que eu estava pálido como um defunto. Perguntaram se eu tinha passado mal. Não contei nada na hora. Na verdade, fiquei uns 3 dias sem falar sobre isso. Até achei que tinha imaginado tudo, que talvez tivesse sido algum tipo de alucinação por causa do cansaço ou do frio. Mas no 3º dia, enquanto limpava o barco, encontrei algo preso na quilha. Era como uma espécie de tecido, mas não parecia ser feito de nenhum material que eu conhecesse. Era fino como seda, mas resistente como couro, e tinha aquela mesma coloração acinzentada, meio azulada. Mostrei para o seu Darcy, o mais velho dos pescadores daqui. Ele olhou aquilo por um tempo, em silêncio. Depois me encarou com uma expressão que nunca vou esquecer e disse: "Guarda isso bem guardado, Geraldo. E não fala disso com mais ninguém." Quando insisti para ele me explicar, ele só disse que o avô dele, que também era pescador, tinha encontrado algo parecido uma vez, há muitos anos, e que depois disso nunca mais tinha pescado à noite. O pedaço de tecido desapareceu no dia seguinte. Estava guardado numa caixa no meu galpão e simplesmente sumiu. Procurei por todo lado, mas nunca mais encontrei. Ainda pesco na Lagoa dos Patos. A vida continua. As contas precisam ser pagas. Mas nunca mais saí sozinho. E nunca mais pesco quando está com serração muito forte. E quando o vento traz aquele assobio fino, mesmo que pareça ser só o vento passando pelos barcos, eu sempre volto para a terra. Alguns mistérios da água é melhor deixar em paz. O que vive lá no fundo, nas partes mais escuras da lagoa, que continue lá. E que nunca mais me chame pelo nome, como fez naquele dia. Porque sim, no meio daquele canto sem palavras, tenho certeza que escutei meu nome. Meu nome é José Aparecido, mas desde moleque todo mundo me conhece como Zeca do Tietê. Pesco nesse rio há mais de 35 anos, desde os tempos em que as águas ainda eram limpas nas cabeceiras, antes da poluição ficar tão braba. Ainda dá para pescar bons peixes na parte alta do rio, sabe? Lambari, bagre, traíra. Quando a sorte ajuda, até um dourado a gente encontra. Tenho um pequeno comércio na beira da represa de Barra Bonita, vendo isca, gelo, umas cervejas e petiscos para os turistas que vêm pescar no fim de semana.
Mas o que eu gosto mesmo é de sair com o meu barquinho, um bote de alumínio de 4 metros, com um motor de popa Suzuki 15 HP que comprei usado há 7 anos. Conheço cada curva desse rio como conheço as rugas do meu rosto. Sei onde os cardumes passam conforme a estação. Sei que horas o vento muda de direção nas partes mais abertas da represa. Sei até onde o fundo é de lama, onde é de pedra e onde tem aqueles troncos submersos que podem danificar o motor se você não prestar atenção. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo e que nunca entendi direito. Foi em abril, época boa de pesca. Uma quarta-feira, lembro bem porque o movimento estava fraco na venda, e resolvi fechar mais cedo para aproveitar o fim da tarde no rio. Tava um dia claro, temperatura boa, sem muito vento, perfeito para pesca. Decidi ir até o Lajeado do Sapo, um lugar afastado onde costuma ter bastante peixe. É um trecho onde o rio faz uma curva fechada, forma uma pequena baía e tem umas pedras grandes na beira. Ninguém costuma ir até lá porque tem que passar por um canal estreito com bastante vegetação, o que assusta os turistas. Mas é justamente por isso que os peixes se concentram lá. Saí por volta das 4 da tarde, levando apenas o essencial: varas, iscas, um cantil com café, uns pães e mortadela para beliscar e minha velha lanterna Duracell que nunca me deixou na mão. Não esperava demorar muito. Voltaria antes de escurecer totalmente. Quando cheguei no lajeado, amarrei o barco num tronco perto da margem e comecei a pescar. A tarde estava indo bem, já tinha pego umas 4 traíras boas e uns lambaris que serviriam de isca para a próxima vez. O sol começava a se pôr, deixando aquele tom alaranjado no céu que se refletia na água. É o horário que mais gosto de estar no rio. Foi quando percebi uma coisa estranha. Estava olhando distraidamente para meu reflexo na água quando notei que ele não acompanhava exatamente meus movimentos. Sabe quando você move a mão e espera que o reflexo faça o mesmo exato movimento? Não era bem isso que estava acontecendo. Havia um pequeno atraso, como se o reflexo estivesse meio segundo atrasado em relação aos meus gestos. Deve ser impressão minha, pensei, ou efeito da água em movimento. Balancei a cabeça, sacudi os braços e o reflexo fez o mesmo, mas sempre com aquele ligeiro atraso. Fiquei intrigado, mas continuei pescando. Aos poucos, o sol foi baixando mais e a luz alaranjada foi dando lugar às primeiras sombras da noite. O vento também começou a mudar, trazendo aquela brisa mais fria que sempre desce pelo rio quando anoitece. Decidi que era hora de voltar. Quando me levantei para recolher as linhas, olhei novamente para a água. Meu reflexo estava lá, mas tinha algo diferente nele. A princípio não consegui identificar o que era, até que percebi. O reflexo na água não estava usando o boné vermelho que eu tinha na cabeça. Tirei o boné, olhei para ele na minha mão, depois para o reflexo na água. Agora ele também não tinha boné. Coloquei o boné de volta e o reflexo continuou sem ele. Senti um arrepio subir pela espinha. Recuei um passo assustado e foi quando notei outra coisa. O reflexo não recuou. Ficou lá, parado, me encarando de volta. Acho que fiquei uns bons segundos paralisado, sem saber o que fazer. Minha mente tentava achar alguma explicação racional. Talvez fosse algum efeito da luz, ou talvez eu estivesse mais cansado do que imaginava. Respirei fundo e decidi ignorar aquilo. Terminei de recolher meus apetrechos e me preparei para voltar. O céu já estava bem mais escuro, e eu queria passar pelo canal antes que ficasse difícil de enxergar. Já estava desatando a corda do barco quando escutei um som estranho vindo da água. Era como um sussurro, mas não conseguia entender o que dizia. Parecia meu nome, mas distorcido, como se alguém estivesse chamando debaixo d'água. Olhei para o rio de novo e quase caí para trás. Meu reflexo agora estava com as 2 mãos apoiadas no que seria a superfície da água, como se estivesse tentando empurrar para cima, para sair. E os olhos, meu Deus, os olhos não piscavam, estavam fixos em mim,
arregalados, com uma expressão que não era a minha. Era quase suplicante. Não pensei duas vezes. Soltei a corda, saltei para dentro do barco e dei partida no motor. Na pressa, quase bati numa pedra submersa que conheço bem e sempre desvio. Enquanto o barco se afastava, não consegui evitar olhar para trás. A superfície da água estava calma novamente, sem nenhum reflexo anormal. Mas tive a impressão de ver algo se movendo sob a água, acompanhando o barco por alguns metros antes de desaparecer nas profundezas. Voltei para casa em tempo recorde. Naquela noite, não consegui dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via aquele reflexo, com os olhos fixos e as mãos pressionando a superfície da água por baixo. No dia seguinte, com a claridade do sol e o movimento do comércio, tudo parecia normal de novo. Comecei a pensar que talvez tivesse imaginado coisas, sabe como é, talvez o cansaço, talvez alguma cerveja a mais no almoço. Mas aí chegou o Toninho Preto, um pescador antigo da região, para comprar minhoca para isca. Enquanto conversávamos, mencionei casualmente o lajeado do sapo, só para ver sua reação. Ele ficou sério de repente. Você andou pescando lá, Zeca? Quando confirmei, ele balançou a cabeça. Não é bom pescar naquele lugar depois que o sol começa a baixar, principalmente sozinho. Perguntei por quê, tentando não mostrar que estava nervoso. Ele ficou em silêncio por um tempo, como se estivesse decidindo se devia ou não me contar algo. Lembra do Silvinho, filho do seu antenor? Aquele que desapareceu há uns 15 anos? Lembrava sim. O rapaz tinha saído para pescar e nunca mais voltou. Na época, as buscas duraram semanas. Encontraram o barco dele à deriva, com os equipamentos de pesca todos arrumados, como se ele tivesse simplesmente evaporado. Acharam que tinha caído na água e se afogado, mas o corpo nunca foi encontrado. Foi lá que ele sumiu, no lajeado, e não foi o único. Segundo Toninho, pelo menos 3 pessoas desapareceram pescando naquele mesmo lugar nos últimos 30 anos. Sempre nas mesmas circunstâncias, sozinhas, no final da tarde ou início da noite. O pessoal mais antigo diz que tem alguma coisa naquela água que não é natural, que ela às vezes reflete coisas que não estão lá, ou que mostra o que vai acontecer no futuro. Ele baixou a voz, como se não quisesse que os outros clientes ouvissem. Dizem também que tem alguém preso lá embaixo, alguém que tenta sair através do reflexo dos outros. Fiquei com a pele arrepiada. Toninho percebeu minha reação e mudou de assunto, como se tivesse falado demais. Pagou pelas iscas e foi embora, me deixando com aquelas palavras ecoando na cabeça. Isso foi há quase 2 anos. Desde então, voltei a pescar no lajeado várias vezes, mas sempre com mais alguém e sempre voltando bem antes do pôr do sol. Nunca mais vi nada estranho nos reflexos da água. Às vezes, me pergunto se tudo não passou mesmo de cansaço, ou se foi só o Toninho colocando ideias na minha cabeça com essas histórias de pescador. Sei lá, mas de uma coisa tenho certeza. Nunca mais olhei para meu reflexo na água do mesmo jeito. E quando estou no barco e o sol começa a baixar, sinto como se algo me observasse lá de baixo, esperando uma oportunidade. Na semana passada, levei meu neto de 10 anos para pescar pela primeira vez. Quando passamos perto do lajeado, ele apontou para a água e perguntou: Vô, quem é aquele homem olhando para a gente debaixo da água? Não vi ninguém, mas acelerei o barco assim mesmo. Tem coisas nas águas do Tietê que é melhor deixar quietas. A gente pesca, a gente navega, mas a gente nunca sabe realmente o que vive nas profundezas, nos lugares que a luz do sol não alcança. E às vezes, só às vezes, quando estou sozinho no barco e olho para a água sem querer, tenho a impressão de ver um rosto que é e não é o meu me encarando de volta. E juro que ele está tentando me dizer alguma coisa.